Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque esta é a manhã com Deus, e Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bom dia, Lídia. Bom dia, irmão Paulo. Estamos iniciando a nossa manhã com Deus. E hoje a Arca da Aliança está pousada em Hebreus, na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 7, no versículo de número 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se encontra entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Veja só que coisa extraordinária. Bom dia, Lídia. Bom dia, irmão Paulo. Veja que coisa extraordinária. Olha, tem um livro chamado Caçador de Deus. Caçador de Deus. Eu não sei quanto a você, mas num certo sentido eu me considero um caçador de Deus. O que significa ser um caçador de Deus? Significa que você tem que ter um radar com você, um radar, sabe? Igualzinho aqueles radar de avião, em que você fica procurando aonde Deus está. E aonde Deus está é o lugar que a gente quer estar. Deixa eu contar uma história para você de Dave Wilkerson. Dave Wilkerson, ele é um homem que trabalhou nos Estados Unidos, no Harlem, um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. Durante muitos anos ele trabalhou recuperando drogados. Era o trabalho dele. Na sua idade avançada, ele conta uma história de uma mulher que morava num apartamento nesse bairro chamado Harlem. Um bairro perigoso. E ele conta que um ladrão entrou na casa dessa mulher. Ele entrou, olhou tudo que tinha, saiu e não roubou nada. E aí o Dave Wilkerson disse assim: esta mulher mora num bairro muito perigoso e ela estava submetida a ser assaltada. O ladrão entrou na casa dela, mas o ladrão saiu e não levou nada. Por alguma razão ele não levou nada. Aí o Dave Wilkerson disse assim: você sabe qual é o lugar mais seguro da Terra? Vamos lá. Se você for bem rapidinho, eu espero a sua resposta. Você sabe qual é o lugar mais seguro do planeta Terra? Você se arrisca a dizer qual é o lugar mais seguro do planeta Terra? Vamos lá, tem que ser rápido na resposta. Cada minuto na manhã com Deus é um minuto precioso. Então tem que responder com rapidez. Qual é o lugar mais seguro da Terra? Diz não sei ou apresenta o lugar. Qual é o lugar mais seguro do planeta Terra? O que você acha? Qual é o lugar mais seguro do planeta Terra? O lugar mais seguro do planeta Terra é aquele em que você está no centro da vontade de Deus. De novo, o lugar mais seguro do planeta Terra é aquele que você está no centro da vontade de Deus. Ele pode ser o bairro mais perigoso dos Estados Unidos. Ele pode ser uma prisão e você sendo torturada. Não é o coração. Eu falei lugar físico. O lugar físico mais seguro do planeta Terra é aquele que te coloca no centro da vontade de Deus. Você pode morar numa favela extremamente perigosa e se você estiver no centro do lugar da vontade de Deus,
este é o lugar mais seguro da terra. Se você estiver numa cadeia sendo torturado por amor a Cristo, este é o lugar mais seguro do planeta Terra. Se você estiver numa empresa como empreendedor e você estiver na direção de Deus, este é o lugar mais seguro do planeta Terra. Imagina, a pandemia está fechando empresas e você está no lugar mais seguro. Então, em que sentido eu sou um caçador de Deus? Eu busco o lugar onde Deus está. Porque este é o lugar mais seguro do planeta Terra. E quando eu leio a Bíblia, eu procuro o lugar onde Deus está na Bíblia. E olha o que o texto diz. Aquele cuja genealogia não se inclui, ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha promessa. Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão tinha a promessa. Qual é o lugar mais seguro da terra? É aquele em que você tem uma promessa de Deus. Este é o lugar seguro. Por quê? Porque se alguém que tem a promessa Deus abençoa, então o melhor lugar para estar é aquele que te coloca no lugar da promessa. Se você tem a promessa de Deus, você tem a bênção de Deus. Uma coisa está vinculada à outra. E vem a pergunta: nós temos as promessas de Deus? Efésios, capítulo 1, descreve um a um a promessa de todos os filhos de Deus. É por isso que o verso 3 da carta aos Efésios diz: e Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou temos sido abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por isso que Deus diz a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Isso significa que nós somos abençoados aonde quer que a gente esteja. Você consegue captar isso? Você, fisicamente, você, ser humano, você com teu corpo, com tua alma e com teu espírito, aonde quer que você esteja, em primeiro lugar, você está no centro da vontade de Deus, e em segundo lugar, você está carregando a bênção de Deus. É por isso que o Salmo 23 diz assim: o Senhor prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias da minha vida. Imagina, você sabia que você é uma pessoa que anda perseguido por dois indivíduos? Um chamado bondade e o outro chamado misericórdia. Por onde você passa, a bondade entra junto com você e a misericórdia entra junto com você. Por quê? Porque aquele que é maior abençoou aquele que tinha promessa. Nesse sentido, Deus não vai abençoar o ímpio, porque o ímpio não tem a presença de Deus, porque o ímpio não tem a promessa de Deus, porque o ímpio não tem o Espírito de Deus, porque o ímpio não tem a vida eterna. Então ele, nesse sentido, não consegue receber a bênção de Deus. Ele está no lugar mais perigoso do planeta Terra. A vida dele pode acabar em um instante e ele não tem mais nada. Mas agora, lembra o Salmo 77? O indivíduo diz assim: quando eu olhei a prosperidade do ímpio, eu quase perdi a fé. Mas quando eu entrei na casa de Deus e entendi o fim do ímpio, então eu glorifiquei a Deus. E eu entendi qual é o fim do ímpio. Então nós temos que ter uma visão celestial de quem nós somos diante de Deus. Nós somos gente com promessa. Portanto, nós somos abençoados. Portanto, nós estamos no centro da vontade de Deus. Logo, estamos no lugar mais seguro do planeta Terra. Pai, nos ajuda a entender que a segurança nossa não está no lugar em que vivemos, mas está no fato de termos promessa e sermos abençoados por Ti. É isso que faz a diferença. Nos ajuda a entender esta verdade e viver na plenitude o sentido desta verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o altar de ouro,
posicionando a Bíblia em Hebreus capítulo 7, o versículo 7 e 8. Olha só, evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém ali é aquele de quem se testifica que vive. Veja só, quando se fala do dízimo, a pessoa diz assim, dízimo é coisa da lei. Não é. A gente tem que ter uma noção da história. O dízimo nasce com Abraão. Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque. A lei surgiu, veio Abraão, veio Isaque, veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos foram morar no Egito, ficaram 430 anos lá, voltaram, então veio a lei. Ou seja, se nós considerarmos 430 anos mais 80, sei lá, 100, 200, vamos pegar 200, 400, 600, 700, sei lá, uns 800 anos antes da lei chegar, o dízimo já era entregue de Abraão para Melquisedeque. Então o dízimo nada tem a ver com a lei. A gente tem que ler a Bíblia e entender geograficamente do que estamos falando, para que a ficha caia, a gente consiga perceber certas coisas. Bom, o fato é que Abraão entrega o dízimo para alguém que é maior do que ele. Esse alguém que é maior que ele é Melquisedeque, que abençoou ele. Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O propósito de Jesus é nos abençoar. Quando a gente passa por uma crise, a primeira pergunta que surge é: aonde está meu Deus? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não está aqui comigo? Essa é uma pergunta fruto da incredulidade. Por quê? Porque Deus sempre está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus não nos abandona. Agora nós temos que entender uma coisa. Todo nascido de novo tem dentro dele o Espírito de Deus. De novo, todo nascido de novo tem dentro dele o Espírito de Deus. Logo, por consequência, em razão disso, todo nascido de novo, aonde quer que ele vá, Deus vai junto com ele. De novo, o nascido de Deus, tendo o Espírito de Deus, aonde quer que ele vá, ele leva Deus junto com ele. Portanto, é impossível um crente estar sozinho. Ele pode estar deprimido, fechar e trancar sua porta, entrar no quarto e apagar a sua luz, deitar no travesseiro e derramar todas as lágrimas e dizer: todos me abandonaram, menos Deus, porque Deus está chorando junto com ele as suas dores. Jesus levou sobre si as nossas dores, então ele entende. Então quando você cai em depressão e chora no seu travesseiro, Jesus está deitado junto com você, chorando junto com você. Esse é o sentido de você levar Deus aonde quer que você vá. Por outro lado, muito cristão que é abençoado por Deus, que carrega Deus consigo, que Deus vai com ele aonde quer que ele vá. Esse cristão não tem consciência da presença de Deus junto com ele. Logo, Deus vai com ele, mas ele não vai com Deus. Percebe a contradição? Deus vai com ele, mas ele não vai com Deus. Como que pode uma pessoa ter Deus dentro dele, ir para qualquer lugar levando Deus, no entanto, ele não ir com Deus? É que o homem tem colocado sempre diante de si dois caminhos. O caminho apertado da salvação, o caminho amplo da perdição. Ok, o ímpio, ele caminha sempre pelo caminho da perdição. O crente, ele não tem o caminho mais da perdição, ok? Ele não é mais perdido, porque ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo de carta, e o Espírito Santo é a garantia
que esse crente inconsciente vai ser levado para a presença de Deus. Ponto. Agora, ele tem dois caminhos diante dele. Ele tem o caminho da vida e o caminho da morte. Aí você fala, César, como que o crente tem diante dele o caminho da morte? Vamos lá. Vamos entender os dois caminhos do crente. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí depois ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Lembra da manhã com Deus de ontem, eu usando o irmão Paulo como exemplo, e eu dizia, o irmão Paulo me chama de, eu usei a expressão, ele me chama de impostor, de falso. Aí eu vou me defender. E aí nós fizemos aquela jogada de 2 minutos. Eu 2 minutos acusando o irmão Paulo de quem é falso é ele, e ele acusando eu que eu sou falso. Seria o caminho da morte. O caminho da vida. Ao invés de eu reclamar dele me acusar, eu pergunto para ele, eu peço um feedback. Por que você está dizendo que eu sou falso? E aí ele dá a sua razão. E quando ele entrega a sua razão, eu percebo que ele de fato tem razão. Eu estou passando essa impressão. E aí eu me determino mudar o meu comportamento. Ao invés de eu ficar 2 minutos brigando com o irmão Paulo, porque eu entendo que aquilo foi uma ofensa, eu descarto a ofensa, porque a ofensa está vinculada à lei. Eu não estou vinculado à lei, eu estou vinculado à graça, então eu recebo como feedback a impressão do irmão Paulo a meu respeito e mudo o meu comportamento. Isso é graça. Então aqui está dito neste texto que o menor é abençoado pelo maior, ok? O menor é abençoado pelo maior e que nós carregamos Deus conosco. Se nós carregamos Deus conosco, nós temos que ter consciência das escolhas que fazemos. Se escolhemos o caminho da carne, nós escolhemos o caminho da morte. Nós escolhemos o caminho da inimizade. Por isso que nós escolhemos o caminho da morte. Se por outro lado escolhemos o caminho da vida, escolhemos o caminho do feedback, escolhemos o caminho da conversa madura e inteligente, nós escolhemos o caminho da vida e o caminho da paz. Por quê? Porque nós temos conosco o nosso Deus que está indo em qualquer lugar para nos abençoar. E se temos uma promessa, a promessa está diante de nós. Nós estamos caminhando em direção à promessa. Significa que ainda aquilo que foi prometido não nos pertence no sentido de materialização. Por exemplo, nós temos a promessa de um corpo glorificado. Significa que o corpo que a gente tem é um corpo corruptível. Porque se a gente está esperando um corpo incorruptível, por consequência, o nosso corpo é corruptível. Mas nós temos uma promessa, vamos ter um corpo incorruptível. Se nós temos esta promessa, Jesus diz, o autor aos Hebreus diz, o maior está nos abençoando. Andar na consciência de Deus é andar nessa percepção. Eu tenho um corpo incorruptível, eu estou indo em direção a um corpo incorruptível, eu tenho uma promessa desse corpo incorruptível, portanto, eu, com o meu corpo corruptível, já sou abençoado por Deus. Pai, nos ajuda a entender a natureza da tua bênção. O Senhor nos deu promessa. Nós estamos indo conscientemente em direção a esta promessa. Enquanto a promessa não se realiza, a bênção do Senhor se materializa. E nós precisamos entender isso.
em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o nosso café da manhã, que está em Hebreus capítulo 7, o versículo 12 a 14. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Olha, lembra que eu falei da gente ser caçador de Deus? Eu pergunto para você, você é um caçador de Deus? Quer dizer, você está atento aonde Deus está? Do ponto de vista presente, Deus está conosco. Tem uma musiquinha que diz assim: Deus está no céu e também no meu coração. E o do mundo está morto e o meu ressuscitou. Ok? Esta é a visão que a gente deve ter. O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto e o meu ressuscitou. Ponto. É a nossa fé. Agora, congelando isso que eu disse, aonde Deus está? Ou aonde Deus esteve? Aonde Deus esteve? Está vendo o tabernáculo? Por que eu uso o tabernáculo na manhã com Deus? Por que eu tenho paixão pelo tabernáculo de Deus? Por que eu não sei quantas manhãs com Deus nós já estamos aqui? Eu creio que, sei lá, já deve ter umas 5 vezes por semana, 4 semanas são 20. Se a gente está 3 meses de manhã com Deus, 20, 40, 60. Já passamos 60 horas na presença de Deus em cima do tabernáculo. Mas por quê que a gente faz 60 manhã com Deus em cima do tabernáculo? Por quê? Porque quando a gente lê Êxodo capítulo 25, olha o que a gente lê. A gente tem que... a Bíblia tem certas pérolas, e quando a gente encontra essa pérola, nós temos que ficar maravilhado com ela. Porque em Êxodo capítulo 25, o versículo 8 diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Se eu tivesse uma máquina do tempo, pudesse ser transportado na história, e você dissesse assim: vamos pegar um Uber temporal, um Uber que viaja com você no tempo, você entraria lá e iria dizer o quê? Uber, me leva para onde Deus está morando. Aí o Uber ia falar para você: aonde que Deus está morando? Lá no tabernáculo de Moisés. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Olha só, eu estaria indo para o mundo antigo em busca do tabernáculo, porque Deus está morando no tabernáculo, ele estabeleceu aquele lugar como lugar da sua habitação. Agora, vamos para o Novo Testamento, porque a gente tem que ser um caçador de Deus. Aonde Deus está morando? Vamos para o Novo Testamento. Vamos para João capítulo 1, versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguia, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer o mestre, onde assiste? Respondeu Jesus: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. Veja que Deus estava morando no tabernáculo. E aí nós pegamos a máquina do tempo e fomos para lá, porque lá é a morada de Deus. Agora, a gente abre as páginas do Novo Testamento e vemos que Jesus tinha uma residência, aonde os discípulos puderam ir até aquela residência.
Olha só, venha e veja. Olha o convite de Jesus, gente. Venha e veja. Eu pergunto para você, irmão Paulo, você quer ir aonde Jesus está? Sim ou não? Lídia, quer ir aonde Jesus está? Sim ou não? Seja bem rapidinho. Jesus disse, venha e veja onde eu estou. Vocês querem ir para onde Jesus está? Sim ou não? Rapidinho. Rapidinho. Vamos lá, rapidinho. Vocês querem ir para onde Jesus está? Sim ou não? Cadê a resposta? Venha e veja, disse Jesus. Vocês querem ir para onde Jesus está? Sim ou não? Rapidinho, rapidinho. Sim, sim. O irmão Paulo já respondeu sim. Ok? Então vamos ver aonde Jesus está. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim. Aonde que Jesus está? Na casa do Pai. Na casa do Pai. Qual deve ser a nossa atitude? Vamos lá, nossa atitude. Colossenses capítulo 3. Vamos lá, nossa atitude. Colossenses capítulo 3. Eu tenho que ser mais rápido em achar na Bíblia as coisas. Olha Colossenses capítulo 3. Se você tem convicção de onde Jesus está, olha a sua atitude. Colossenses capítulo 3. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu pergunto para você, quanto tempo você gasta pensando nas coisas da terra e quanto tempo você gasta pensando nas coisas do alto? Isso define se você estivesse no lugar dos discípulos e Jesus te estivesse dizendo, olha, vem aqui e veja. E você fala, eu vou lá onde Jesus está morando. Aonde Jesus está morando? Naquela casa lá em Canaã, ou naquela casa lá naquele lugar onde os discípulos foram. E agora, você olha para o tabernáculo, onde que Deus está morando? Lá no tabernáculo. Então você vai procurar conhecer aquele lugar. Mas agora, onde que Jesus está sentado à direita de Deus? O que eu vou fazer? Pensar nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são de cima. Portanto, verso 12 a 14. Jesus é o sumo sacerdote. Olha que surpresa. Ele nunca foi da tribo de Levi. Nunca se falou que alguém seria sacerdote de outra tribo. Mas para surpresa nossa, nós encontramos Jesus, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. O que a gente tem que fazer? Se conectar aonde Jesus está. Aí eu venho e digo assim com você, olha, você teria duas opções na vida. A primeira opção, você pega a sua Bíblia e estuda ela por horas. A segunda opção, você poderia, por exemplo, dizer para mim, César, 1 hora é pouco para pensar nas coisas de Deus. Vamos aumentar a nossa live para 5 horas. Vamos começar a live 3 horas da manhã, 3 às 4, 1, 4 às 5, 2, 5 às 6, 3. Então vamos fazer uma live de 3 horas. Começa 3 horas da manhã em ponto, e nós vamos até às 6 horas da manhã em ponto. 3 horas de live. Por quê? Porque nós queremos estar conectado com Deus. É Colossenses. Pense e busque nas coisas que são de cima. Ou você pode dizer, não, César, não precisa. Basta 1 hora de live toda manhã das 5 às 6, tá bom demais. Mas eu vou levantar às 3 horas, porque eu quero passar 2 horas eu mesmo procurando na Bíblia as coisas de Deus, porque eu quero pensar nas coisas de Deus. É assim que deve ser o nosso desejo, a nossa fome, porque vai chegar o dia que a palavra de Deus não vai mais estar disponíveis no planeta Terra. E aí os homens andarão de um lado para o outro, procurando a palavra de Deus e não vão encontrar. Amém? É verdade. Ó, já deu os minutos e eu tenho que fazer a oração bem rapidinho. Pai, ajuda-me a nos encontrar contigo, a pensar e buscar nas coisas que são do alto, a entender que o sacerdócio hoje está contigo. O Senhor é o nosso sumo sacerdote e está sentado à direita do Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos caçadores de Deus,
a estar atrás de ti, aonde quer que o Senhor esteja, estejamos seguindo o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Então vamos lançar luz sobre o que nós falamos, colocar o candelabro em Hebreus capítulo 11, capítulo 7, o versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Olha uma coisa, veja como a gente tem que ser caçador de Deus. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Quando você lê Êxodo capítulo 20, o que você encontra nesse capítulo? A lei. Os 10 mandamentos. Faça uma enquete. Pergunta para os crentes, quando você encontrar um crente, você pergunta para ele: qual é o fato mais relevante do Antigo Testamento? Ele pode falar Abraão, mas muitos vão responder a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão aonde? Êxodo 20. Aí você vai lá e lê o Êxodo 20, você só lê os 10 mandamentos, conta um por um, dá 10. Mas acontece que quando eu leio Êxodo 20, eu não olho para os 10 mandamentos, porque no mesmo capítulo tem um altar. No mesmo capítulo de Êxodo 20 tem um altar. Mas o mais impressionante é que Deus diz: é nesse altar que eu virei para abençoar você. É nesse altar que eu virei para abençoar você. Olha, pense nas coisas que são do céu. Se você olhar, a maior parte dos cristãos ficam falando da lei. Não porque tem que obedecer a lei, porque a lei de Deus é eterna, porque a lei de Deus é isso, porque a lei de Deus é aquilo, porque crente que não obedece à lei está em pecado, porque crente, onde já se viu? Eu conheço pessoa que passa a vida inteira pregando a palavra de Deus, dizendo para ninguém pecar. Você pega a pregação dele há 20 anos atrás e prega a pregação hoje, ele vai falar o tempo todo: gente, nós não podemos ser pecadores, nós não podemos pecar, nós temos que andar em santidade, nós não podemos pecar, nós temos que andar em santidade. Quem prega desse jeito, o que ele está dizendo? Que ele está olhando para a lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A gente não pode pecar, a gente tem que andar com Deus, a gente não pode pecar. Alguém aqui viu nessas 60 lives eu dizendo que você não devia pecar? Que você tinha que viver em santidade? Alguma vez você me viu eu dizendo que você tem que viver em santidade para andar com Deus? Que você não pode pecar para andar com Deus? Aí você vai falar: pera lá, César, que história é essa? Você está dizendo que nós podemos andar com Deus em pecado? Você que está dizendo isso. Porque todas as vezes que você associa Deus, você associa lei. Lei é pecado. Agora, por que eu nunca falo de pecado e eu falo de andar com Deus? Eu nunca falo de santidade e eu falo de andar com Deus? Por quê? Eu tenho que ser bíblico. Aí você vai falar: César, está escrito na Bíblia, sem santificação ninguém verá Deus. É verdade. Está escrito na Bíblia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É verdade.
Mas você coloca a carroça na frente do boi e quer fazer a carroça andar? Porque todo mundo que procura santidade não encontra. Aí você vai falar, César, que história é essa de não encontrar santidade procurando santidade? Deixe-me dizer, como é que se encontra, como é que você vive a santidade? Deixe-me dizer para você, como é que você vive andando com Deus e não cometendo pecado. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Olha só, andar com Deus é andar para frente, ok? Andar com Deus é andar olhando para frente. Andar em pecado é olhando para trás. Agora, você vai viver em pecado ou você vai viver em santidade, depende para onde você olha. Se você olhar para o céu, se você olhar para Deus, se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, se você estiver na liderança do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te conduzir para a vida e para a paz. Então você nem vai pensar no pecado. O pecado não lhe diz respeito. Mas se você pensar no pecado, na lei, aí você vai pensar no pecado. É o que está escrito aqui em Levítico 7:11. Havia o sacerdócio levítico para o povo que recebeu a lei. Olha aqui, Êxodo capítulo 20, vai lá e leia. Você encontra os 10 mandamentos e encontra o altar. Agora, se você tiver que grifar os 10, o Êxodo capítulo 20, você vai grifar o quê? Não adulterarás? Olha, isso aqui é importante, a gente não pode adulterar. Você vai grifar não ter outro Deus? Tem muita gente que fala, não, que tem gente, olha só, tem crente que entra na casa de um idólatra e vê uma estátua e ele fica, meu Deus, que coisa absurda, olha aqui, um homem idólatra, você tem que quebrar esse ídolo. E ele começa a querer pregar dizendo que idolatria é pecado. O que ele quer com isso? Ganhar aquela alma para Jesus, condenando ele? Ganhar aquela alma para Jesus, dizendo que idolatria é pecado? É assim? É essa a tua estratégia de ganhar alma? Jesus disse, quando eu for levantado, eu vou atrair as pessoas até mim. E aí, João, para ninguém se enrolar na interpretação do texto, ele diz, Jesus foi levantado dizendo respeito à sua morte. Ele foi levantado na cruz. Então você chega na casa do idólatra, não condena a idolatria. Você chega na casa do adúltero, não condena o adultério. Você chega na casa do ladrão e não condena o roubo. Aí você vai falar, César, que coisa é essa? Você está dizendo então que você vai pactuar com o roubo, vai pactuar com o adultério, vai pactuar com a idolatria, não vai condenar? Nós somos crentes, nós temos que condenar as coisas das trevas. Aonde? Eu tenho que chegar na casa do cara que está nas trevas e dizer, Jesus morreu na cruz por você. Ele deu a vida no seu lugar. Aí ele vai dizer, como assim? Não, Jesus é o Cordeiro de Deus. Como assim? Jesus. Aí quando ele entende o que Jesus fez, eu quero esse Jesus para mim. Aí ele abandona a idolatria, ele abandona o adultério, ele abandona o roubo, porque ele nasceu de novo. Então nós temos que ter sabedoria para entender que se a gente lê Êxodo capítulo 20 e somos caçadores de Deus, Deus não, a lei representa a santidade de Deus, mas é no altar que nós somos abençoados. Pai, nos ajuda a discernir a tua presença, a buscar a tua presença. Significa
buscar a tua graça, porque a lei traz o conhecimento do pecado, mas é a graça que traz o amor, a vida e a paz. Nos ajuda a discernir isso e buscar as coisas que são da paz. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora vamos para a pia de cobre. Deixe-me colocar uma coisa para você. Eu poderia começar amanhã com Deus do altar de cobre para a Arca da Aliança. Aí você vem a pergunta: César, por que você começa amanhã com Deus da Arca da Aliança para o altar de cobre? É porque é de manhã. Se fosse de noite, e eu deveria fazer a noite com Deus, eu faria o inverso. Eu começaria pelo altar de cobre e terminaria na Arca da Aliança. Aí você pergunta: César, por que você faz isso? Por que de manhã você está dizendo que amanhã com Deus começa na Arca da Aliança e termina no altar de cobre? E por que de noite começa no altar de cobre e termina na Arca da Aliança? Da onde você tirou isso? Eu tirei de João capítulo 10. Jesus é o bom pastor. Ele diz que quem encontra Jesus entrará, quer dizer, vai entrar no tabernáculo e sairá, vai sair do tabernáculo para encontrar pastagens. Ele entra no tabernáculo para se refugiar e ele sai do tabernáculo para comer. Ora, de manhã eu estou acordando, e quando eu acordo, eu já acordo na presença de Deus e estou me preparando para sair desse lugar de adoração, desse lugar de devocional, para ir ao mundo, trabalhar durante o dia, e a gente deve trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar, e quando chega a noite, eu vou entrar de volta no altar, no templo, começando pelo altar de cobre, e vou dormir na presença de Deus. É lógico. A gente tem que fazer as coisas baseadas na palavra e em princípios bíblicos. Então, quando a gente chega aqui na pia de cobre, e nós vamos para o verso 10, o verso 10 diz: porque aquele ainda não tinha, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Quem é esse que não tinha sido gerado? Levi. Levi estava na barriga de Abraão. Por que Levi estava na barriga de Abraão? Ontem eu falei, Lídia, me perdoa, tá? Eu fui falar a sua idade, né? E de repente até poderia ser uma ofensa, né? De dizer para você a sua idade. Já pensou? Você achando que eu ia dizer assim, que você tinha uns 10 anos de idade, uns 20 anos de idade, diminuindo a idade, como a gente faz, né? Diminui a idade das mulheres. Uma mulher de 60 anos, a gente fala que ela tem 40. Uma mulher de 40, a gente fala que tem 20. Uma mulher de 20, a gente fala que tem 10. Aí eu venho e falo: Lídia, você tem 13,5 bilhões de anos. Seja bem-vinda, Vanessa. A Lídia deve ter arregalado o olho. Qual que é a minha idade, César? 13,5 mais um dia, bilhões de anos. Aí a Lídia fala: César, você me ofendeu agora. Você está me chamando de velha? Não, eu estou te chamando de ter origem em Deus. Antes do mundo existir, todos os dias da sua vida já estava registrado naquele livro. Deus te conhecia há 13,5 bilhões de anos. Aí a Lídia fala: agora eu estou feliz. Porque ao descobrir a minha verdadeira identidade, eu descobri a minha origem. Levi não tinha nascido. Tem que jogar mais para ouvir que está conservada. Levi não tinha nascido e já estava na barriga de Abraão. Nós não tínhamos nascido no planeta Terra e os nossos dias já estavam registrados no livro de Deus. Nós já estávamos vivos para Deus. Deus já estava contando conosco.
Deus já estava preparando o planeta Terra para nós existirmos. Isto é, nós enxergarmos a nossa verdadeira identidade. Porque quando eu falo que a nossa idade é de 13,5 bilhões de anos, eu estou lendo João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se nós nascemos de Deus, Deus não faz as coisas de improviso. Deus é eterno, Deus é imutável. Então, quando nós lemos Efésios no capítulo 1, no versículo 5 diz: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. É como se, no dia que eu aceitei Jesus, os meus olhos foram abertos e eu vi a minha conexão com o Deus eterno. De eternidade a eternidade, Deus é Deus, e na eternidade passada Deus me concebeu. Então a minha idade é muito anterior. Olha só, quando João Batista falou de Jesus, ele diz: antes de eu existir, Jesus já era. E nesse sentido, nós também podemos dizer: antes de eu nascer, eu já estava vivo no coração de Deus. Logo, eu tenho 13 anos e meio, 13,5 bilhões de anos. Quando a gente entrar na eternidade, a gente vai querer fazer muita coisa. Tem gente que acha que entrar na eternidade é uma perpétua adoração. Vai pegar a harpa e vai viver a eternidade tocando harpa. É assim que é a visão da pessoa quando ela conhece pouco de Bíblia. Mas olha só, Jesus na última ceia, ele disse assim: aqui está o vinho da nova aliança. Aí ele falou assim: eu não vou beber mais desse vinho até vocês estarem comigo. O que significa? Significa que Jesus e nós vamos beber vinho com ele na eternidade. Depois do arrebatamento da igreja. Deixe-me dizer qual é o meu maior sonho quando chegar no céu. Vocês vão até ficar espantados. O meu maior sonho quando chegar no céu é comer melancia. De novo, o meu maior sonho quando chegar no céu é comer melancia. Porque eu quero saber o verdadeiro sabor de uma melancia perfeita. A coisa mais difícil é encontrar uma melancia boa. Eu só compro melancia cortada. Nunca, acho que não lembro se eu comprei algum dia melancia fechada. Já comprei, mas eu prefiro comprar uma melancia que eu possa pelo menos enxergar alguma coisa dela e arriscar de que ela está boa. Mas por que eu tenho esse desejo? Porque eu me vejo nas promessas de Deus. Eu me vejo, eu vou entrar no céu e eu quero ver o livro da vida. Eu quero ver o que estava escrito a meu respeito antes de eu existir. E assim Levi, ele antes dele existir, ele já estava no ventre de Abraão. Entenda, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. A nossa maneira de pensar não pode ser limitada. Ela tem que ter uma visão temporal de quem somos diante de Deus. Quando começa a nossa história? Muita gente fala: minha história começou no dia que aceitei Jesus. Aos olhos de Deus, a nossa história começou no dia que ele pôs a mão na massa e fez o planeta Terra, os céus e a terra. Pai, nos ajuda a entender a verdadeira dimensão da nossa história, para que a gente saia dessa perspectiva míope e a gente tenha grandeza de espírito para descobrir o grande amor do Senhor para cada um de nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado,
a quem nós amamos. Amém. E agora vamos para o altar de cobre, a nossa última estação, que se encontra em Hebreus, capítulo 7, o versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha só. A Bíblia diz que é mandamento de Deus dado com promessa que nós devemos obedecer aos nossos pais. É mandamento de Deus com promessa. Vida longa quem obedece os pais. Um pai normal, por exemplo, vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, se tinha uma coisa que ele odiava, era motocicleta. Moto fora de cogitação. Ele proibiu terminantemente eu e minha irmã, a mais velha, a Célia, andar de moto. Podia fazer o que, mas moto estava fora de cogitação. Eu e minha irmã não podíamos andar de moto. Eu lembro que, sabe aquelas motos pequenas? A minha irmã foi no clube Indaiá, lá em Dourados, e tinha aquelas motos pequenas. Ela andou na moto, e aí quando ela foi fazer uma volta lá, ela derrapou, caiu e ralou o rosto. Imagina chegar em casa e contar para o meu pai que tinha andado de moto. Aí, o meu pai me desmotivar, ele dizia assim: o dia que você quiser morrer, ande de moto. E com meu dinheiro você não vai andar de moto, porque eu não quero que você morra. Resultado. As experiências nossas da vida, a gente tem que olhar para a Bíblia. Uma vez, Jesus chegou para o profeta Jeremias e disse assim: Jeremias, é o seguinte, eu quero que você faça um jantar e convide uma família para esse jantar. Você vai convidar essa família, a família dos Recabitas. Você convida a família dos Recabitas para jantar. Imagina Jeremias preparando esse jantar. Uma mesa bem grande, toda a família reunida em volta da mesa. E aí a comida em cima da mesa. Imagina uma comida deliciosa, saborosa em cima da mesa. Quando todos estavam sentados em cima na mesa, em torno da mesa, com aquela comida saborosa, Jeremias deve ter tocado um sino, alguma coisa assim, e entraram os garçons. Entraram os garçons com jarra de vinho e copos, e ofereceram para os recabitas beber vinho. Jeremias ofereceu vinho para os recabitas. Olha a resposta dos recabitas: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casas, não farei sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tenda todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não beberemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificaremos casas para a nossa habitação, não temos vinha, nem cor, nem carne, nem campo, nem semente, mas habitaremos em tenda, e assim obedeceremos e tudo fizemos, segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Jeremias ficou de queixo caído. Eu ofereci vinho para esse povo, e esse povo não bebe vinho. E o povo foi firme: não vamos beber não. Aí quando eles saíram dali, Deus disse para Jeremias: está vendo? Esse povo obedece o pai deles, e o meu povo não me obedece. Ponto. Ok, vamos voltar agora.
O meu pai disse, não ande de moto, se você andar de moto você vai morrer. E com o meu dinheiro é que você não anda de moto. Resultado, eu nunca andei de moto. Para não dizer que nunca andei de moto, acho que 2 vezes eu peguei um Uber, um mototáxi. Com muito medo, mas nunca andei de moto. No entanto, eu nunca proibi meus filhos nem minha esposa andar de moto. A minha esposa tem carteira de habilitação de moto e os meus 2 filhos têm carteira de habilitação de moto. Eu não transferi o que o meu pai disse para mim para os meus filhos. Por quê? Não transferi. Mas eu obedeci o meu pai no que ele disse para mim. Ele disse, nunca ande de moto. Eu nunca andei de moto. Porque provavelmente, se eu viesse andar de moto, eu iria morrer em um acidente de moto. Então meu pai olhou para mim e disse, César, você não tem condição. A moto é fora de cogitação. Aí vem a gente lê a Bíblia. E lá está escrito, se você obedecer os teus pais, você tem vida longa na terra. Aí tem o cara que não obedece o pai, vai para as drogas. E o pai diz, não põe droga na boca. O meu pai dizia, não fume cigarro, nunca se envolva com droga. Então eu não me envolvendo com droga, pude ter vida longa. Tem muito que envolveu com droga, teve uma overdose e morreu na metade do caminho. Mas por que eu estou dizendo isso? Verso 9. Hebreus 7, 9. Hebreus 7, 9. E assim, Levi pagou na pessoa de Abraão. Eu estou em Deus. A minha vida está enxertada na videira verdadeira. Então, você também tem que ter essa consciência. Você está enxertado em Deus. Se você está enxertado em Deus, a sua história não começa no dia que você nasceu. Ela já estava registrada desde a fundação do mundo. Aí você lê um texto como Efésios capítulo 2, o versículo 10, e você entende. Pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Nós não fomos pego, Deus não foi pego de improviso acerca da nossa vida. Já na eternidade passada, Deus tinha preparado todas as coisas. Ou seja, resumo da ópera, né? Resumo desta live. Se temos promessa, somos abençoados por Deus. Porque temos promessa, somos abençoados por Deus. Antes de receber a promessa, já somos abençoados por Deus. Se temos promessa, já somos abençoados por Deus antes da promessa se realizar. Pai, nos ajuda a entender que nós somos um povo que temos promessa. Nós somos um povo herdeiros dos céus, dos novos céus e da nova terra. Nós somos um povo destinado a estar sempre contigo na eternidade com o corpo glorificado. Temos promessa. Se temos promessa, nós já somos abençoados. Porque o nosso dia a dia é um andar em direção à promessa. Então nós já somos abençoados. Nós somos filhos de Deus. Nos ajuda a entender esta verdade. Nos ajuda a viver a plenitude desta verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira. É a nossa última manhã com Deus. Todos os dias eu acordo às 3 horas da manhã para ficar preparado para 5 horas da manhã estar aqui preparando ou estando com você junto nesta manhã com Deus. Por que eu acordo às 3 horas? Porque eu faço a minha devocional antes de chegar a manhã com Deus. Senão poderia acordar 10 minutos antes das 5 e já entraria fazendo a manhã com Deus. Mas então eu tenho que acordar antes para dar tempo de ter uma devocional, para poder fazer a leitura bíblica diária, e aí eu posso fazer a manhã com Deus. Então, de segunda a sexta, eu faço a manhã com Deus, sábado e domingo, eu tenho que dormir um pouco mais tarde para recuperar o sono desses 5 dias.
e aí eu dou um equilíbrio no meu corpo. Senão eu teria que ir fazendo toda manhã com Deus, inclusive sábado e domingo, ia chegar uma hora que eu ia estourar o meu organismo, né? Então eu negocio com o meu corpo. Olha, você aguenta 5 dias, porque o sexto dia, o sétimo dia, você vai poder descansar um pouco mais. Aí eu tenho que acertar esse acordo com o meu corpo para ele aguentar a disciplina de acordar 3 horas da manhã todo dia, para 5 horas da manhã fazer a manhã com Deus. É por isso que a manhã com Deus é só 5 dias. Nós, na verdade, a gente tinha que ter manhã com Deus todos os dias, mas aí é uma questão de capacidade do organismo de suportar esse tipo de pressão. A não ser que eu fizesse manhã com Deus sábado e domingo num outro horário, e não 5 horas da manhã, como a gente está fazendo aqui. Mas, por enquanto, é 5 dias. Então, eu chamo você para estar comigo de novo na semana que vem, se Deus nos permitir, na segunda-feira, na Manhã com Deus. A Lídia vai preparar a arte do convite e aí nós vamos ficar sabendo como será esse convite, porque agora eu fico a cada semana surpreendido com o convite que eu vou receber para eu estar na Manhã com Deus, né? Então, porque eu estou sendo convidado também, já que não sou eu que estou fazendo a arte, eu estou recebendo o convite para eu estar aqui às 5 horas da manhã fazendo a Manhã com Deus. Então, a Lídia faz o convite, eu me sinto convidado a estar aqui e você também procure se sentir convidado para estar comigo e traga mais alguém com você, para que tenha essa disciplina de recuperar, de acordar cedo. Sim, eu tenho que recuperar o sono. Por outro lado, venha fazer parte dessa comunidade. Se inscreva na minha conta aqui do Instagram. Ontem foi uma grande vitória. Nós chegamos a 100 inscritos, 100 seguidores. Para mim é uma grande vitória. Para quem está saindo do zero, chegar a 100 estourar. A Lídia preparou uma arte comemorando esse momento, não é? Então, nós estamos comemorando o marco de 100. Levamos alguns meses para chegar a 100. Agora a pergunta é, quanto tempo nós vamos levar para chegar no 200? E você pode me ajudar a chegar bem rapidinho. Por que é importante chegar no 200? Porque com isso nós estamos aumentando a amplitude dessa mensagem, para onde ela consegue, até onde ela consegue alcançar. Então pegue esse vídeo, mande para os seus amigos, marque seus amigos, proponha que eles acordem a esta hora, mas se eles não acordarem, amanhã com Deus está gravada, eles podem assistir depois, no horário que acharem mais conveniente. Mas se você estiver assistindo amanhã com Deus, não agora na live, coloque o seu like lá, mostre que você esteve presente, que você assistiu amanhã com Deus, faça o seu comentário e nós vamos nos propor a responder o seu comentário, ok? Uma boa manhã na presença de Deus, um bom dia na presença de Deus. Saiba que Deus já está abençoando você, porque você é o povo da promessa, é o povo de Deus. Que o Senhor seja louvado.